campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, como vocês estão? Hoje temos esse magnífico trabalho para falarmos do Evangelho segundo o Espiritismo. É sempre uma alegria. Toca os nossos corações e possamos, irmãos, nesses momentos de conversa, de reflexão, de análise, buscar esse nosso autoburilamento. Então, irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier, esta casa abençoada que nos concede infinitas oportunidades de trabalhar em nós, na construção moral. Então, hoje nos caiu o item 5 do capítulo 8, pecado por pensamento, adultério. Bem-aventurados o puro de coração, é esse capítulo. E esse item, pecado por pensamento, vem frisar a questão do pensamento na nossa caminhada evolutiva. Aprenderam o que foi dito aos antigos: não cometam adultério. Mas eu digo a vocês que todo aquele que tiver olhado para uma mulher, cobiçando-a, já em seu coração cometeu adultério. Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. A palavra adultério deve ser entendida aqui com um sentido mais abrangente, e não apenas no sentido de quem trai seu esposo, sua esposa. Jesus empregou muitas vezes para designar o mal, o pecado e todo e qualquer mau pensamento, como por exemplo, nesta passagem. Porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, dentre esta geração adúltera e pecadora, eu também me envergonharei dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de meu Pai. Marcos capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Pois aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer ao condenar o pecado, mesmo em pensamento, porque não deixa de ser um sinal de impureza. Esse pensamento nos leva a uma pergunta: sofremos as consequências de um mau pensamento, mesmo que ele não tenha produzido nenhum efeito? É preciso fazer aqui uma importante distinção. A alma que está no mau caminho, à medida que avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e se livrando pouco a pouco de suas imperfeições. Essa evolução ocorre conforme a sua maior ou menor boa vontade em usar seu livre-arbítrio para a prática do bem. Assim, todo o mal é resultado da imperfeição da alma. De acordo com o desejo que tenha em se depurar, até mesmo um mau pensamento torna-se para ela um motivo de progresso, se o repele com energia. É o sinal de uma imperfeição que a alma se esforça em apagar. Dessa forma, não cederá à tentação de satisfazer um mau desejo e, após ter resistido, sentir-se-á mais forte e feliz com a sua vitória. Ao contrário, a alma que procura a oportunidade de praticar um mau ato e não consegue, não é porque não quis, mas porque não teve a oportunidade de fazê-lo. Será assim tão culpado quanto se o tivesse praticado. Resumindo, a pessoa que nem sequer pensa no mal já realizou um progresso. Aquela que pensa no mal, mas o repele, o progresso está em vias de se realizar. Porém, aquela que tem um mau pensamento e nele se satisfaz, é porque o mal ainda existe na plenitude da sua força. Numa,
o trabalho está feito. Nas outras, está por se realizar. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças ao responsabilizar os homens por seus atos e pensamentos. Olha só, que maravilha, maravilha esse texto, né, meus irmãos? E vem fazer um convite bem importante para a nossa caminhada, muito importante. Eu digo que é primordial a educação do pensamento e dos nossos sentimentos. É imprescindível, irmãos, que aprendamos a educar os nossos sentimentos e pensamentos. As duas estão intrinsecamente ligadas. Por que Mateus nos diz: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz? Por quê? Quando aquele ser, aquela criatura, tem um olhar bom, um olhar benevolente, isso já está no seu espírito, no seu coração, no seu mais íntimo, mais profundo, já existe a bondade e essa compreensão de aprender a ver a vida com generosidade. E quando temos este olhar bondoso para com nossos irmãos, isto vai iluminando cada vez mais os nossos passos. E aqui, Kardec, dentro desses questionamentos que ele trouxe, há essa distinção entre o bem e o mal. O que é o bem e o que é o mal? O mal nada mais é do que a ausência do bem. E quando o bem não está presente, o mal se faz mais latente, né? Fica, vamos dizer assim, toma conta do território, né? E assim, a nossa compreensão dentre a conquista das virtudes e das vicissitudes às quais nós temos que podá-las é justamente sobre esse mesmo contraste do bem e do mal. Se nós alimentarmos a maledicência, os sentimentos não tão construtivos, a crítica pela crítica, a crítica destrutiva, aquele olhar mais cruel sobre as situações que vivenciamos sobre o nosso irmão, naturalmente estaremos nos afastando do outro lado, do outro oposto, que é da benevolência, da caridade, do bem, do amor para com o nosso próximo. E tudo isso desencadeia a partir de um processo íntimo e que ele refletirá naturalmente no verbo, no pensamento, na conduta. Tudo isso faz parte da nossa construção. Irmãos, estou dizendo aqui que é fácil. Naturalmente que não, nem um pouco. Porque temos que lembrar que somos espíritos milenares, trazemos heranças muito longas. Mas quero lembrá-los que não temos somente dificuldades e vícios, muito antes, pelo contrário, temos muitas virtudes, irmãos, porque nós galgamos um longo caminho para chegarmos até aqui, para conquistar essas virtudes que nos trouxeram aqui exatamente nesse momento, para despertarmos para esses valores que realmente importam na nossa caminhada. E quando resistimos às tentações, aqueles arquétipos, né, que trazemos, quando resistimos a esse chamado
mais sombrio é o grande passo. Querem ver? A nossa legislação penal, ela é estritamente nesse sentido. Existem 3 elementos que conduzem a criminalidade, o crime, quando ele é tipificado. É a sua tipicidade, é a sua antijuridicidade, ou seja, a sua ilicitude, e a sua culpabilidade. Dentro da culpabilidade, o que é mais importante também para o nosso tema, é que a culpabilidade, ela analisa principalmente essa questão do dolo, se houve intenção, se aquele agente causador sabia da ilicitude do fato e se tinha meios de se excusar de cometer aquele delito. E muitas vezes há, a partir da culpabilidade, uma atenuação da pena. E analisando sob o prisma das leis divinas, naturalmente infinitamente mais justas do que as nossas leis do homem, mas estamos nessa mesma dinâmica, compreendendo que existe uma necessidade de analisar a conduta do homem quando age de forma imprudente, quando comete um desatino, quando comete aquilo que nós chamamos de violação das leis divinas. E o Pai sempre vai analisar isso, sempre vai analisar nosso trabalho de resistência e de saber conduzir esse processo com maior maturidade e autoconhecimento. Eu sempre lembro de um diálogo de um espírito que estava sendo atendido por Bezerra de Menezes, pelo Dr. Bezerra, e o irmão pergunta, mas Dr. Bezerra, o senhor não tem isso, né? Não tem ódio, não tem egoísmo, não tem ciúme, tem raiva, não tem nada disso, já está em outro patamar, né? E aí o Dr. Bezerra ele responde com a maior humildade, meu filho, aí que o senhor se engane. Eu tenho todos eles presentes. A diferença é que eu não corro mais em direção a eles, eu corro deles, né? E é exatamente isso, fazendo essa brincadeira gostosa para a gente poder tornar leve a nossa construção, a nossa renovação, é justamente isso. Nós temos que construir os nossos próprios passos de renovação. E o pensamento é a chave dessa transformação, porque o pensamento refletirá o que tem dentro de nós. Sempre, sempre refletirá. E lembrando, tem uma questão que eu sempre gosto de falar, irmão. Na vida, nada se cria, tudo se copia. Por quê? Irmãos, todos os pensamentos, tudo o que é jogado no universo, existe no universo, não foi criado pelo homem. Foi criado por uma força divina. E essa força divina, para se verbalizar, ela precisa de uma das suas criaturas, que é um co-criador. Precisa de que uma das suas criaturas sintonize com essa força divina para que possa externalizar, construir e difundir e expandir esta obra divina nas mais diversas formas, nas mais diversas nuances. Por isso que existe aquela alegoria que nós conhecemos, Pai, né, se criou, né, se fez. É justamente por isto. E nós tivemos
essa graça de Jesus encarnar o nosso orbe, sendo o nosso governador, para justamente verbalizar as leis divinas, porque Ele está em perfeita harmonia com o Pai. Então, irmãos, se nós queremos mudar, modificar, construir valores morais mais edificantes, temos que mudar o que estamos cultivando aqui dentro, para que no pensamento se irradie e para que no verbo se transforme em valores, em construções edificantes também. O pensamento, irmãos, mora na base de tudo, absolutamente tudo o que nós realizamos. E por isso que a vontade é essencial nesse processo de transformação moral. Aí eu questiono os irmãos, o que estamos fazendo com esse pensamento? Se sabemos que somos influenciados pelos irmãos encarnados e desencarnados, como estamos conduzindo esse sentimento? A nossa estabilidade não pode depender de como os irmãos agem à nossa volta, muito antes, pelo contrário. Por isso, eu gostaria só de fazer uma referência no livro Encontro Marcado, de Emmanuel, né? No capítulo 41, olha o que ele nos traz aqui. Pensamento e conduta. Por quê, irmão? A conduta está diretamente relacionada com aquilo que pensamos. Ainda mesmo por instante, toda criatura ao exteriorizar-se, seja imaginando, falando ou agindo em movimentação positiva, é um emissor atuante na vida. E sempre que se interioriza, meditando, observando e obedecendo de modo passivo, é um receptor em funcionamento. Analisemos assim aquilo que nomeamos como sendo o nosso estado de espírito. Tensão, dúvida, angústia, irritação, otimismo, coragem, confiança ou alegria são frutos de nossa preferência no mercado gratuito das ideias, de vez que o fio invisível de nossas ligações com o bem ou com o mal parte essencialmente de nós. Irmãos, para a nossa reflexão, e vamos fazer um convite para as nossas preces e radiações de hoje. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com que temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para os enfermos.
Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais, onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde, e tenham muita coragem e esperança sob a tua misericórdia infinita. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site